Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo faço uma breve introdução à linguagem de programação Fortran. Esse vídeo é parte de uma série de vídeos aqui do canal, nos quais eu falo um pouco sobre as inúmeras linguagens de programação que existem ou existiram, conto um pouquinho a sua história e, sempre que possível, trago alguns exemplos de códigos para a gente testar. Vamos falar hoje sobre Fortran. A linguagem Fortran foi criada pelo matemático e cientista da computação John Backus e sua equipe, não foi ele sozinho, quando trabalhava na IBM entre os anos de 54 e 57. É bem antiga a linguagem, portanto. É uma linguagem padronizada, padrão ISO IEC 15391. E aí você vê o John Backus. O Fortran é considerado como a primeira linguagem de programação de alto nível desenvolvida. Antes do Fortran, os programas eram escritos em linguagens de baixo nível, como o Assembly ou os diversos tipos de Assembly. Inclusive, o primeiro compilador Fortran foi escrito em Assembly. Posteriormente, passou a ser escrito em C ou usando o próprio Fortran, Pascal e outras linguagens. Uma curiosidade, a linguagem BASIC, entre outras, foi baseada no Fortran 2, com algumas modificações, como melhoria de estruturas lógicas e sintaxe e outras coisas mais. Na verdade, a primeira linguagem de programação de alto nível foi uma linguagem de nome Plancalcul, criada por Konrad Zuse na Alemanha, entre 42 e 45, mais de 10 anos antes. Porém, essa linguagem não foi implementada, ela foi criada apenas no papel, por conta da guerra que estava em curso. Sendo assim, a gente considera sempre o Fortran como a primeira linguagem de programação de alto nível que foi criada na história da computação. Aqui na imagem a gente tem o Konrad Zuse, uma réplica do seu computador Z3, que está no Deutsches Museum, na cidade de Munique. Tendo a oportunidade, eu vou falar um pouco sobre o Plancalcul em um outro vídeo, e com certeza eu vou contar a história do Z3 também. O Fortran ele foi escrito originalmente para ser executado no mainframe da IBM, o 704 Data Processing System, que é essa máquina que você está vendo aí. É uma máquina que usava circuitos digitais, construídos com válvulas eletrônicas, era um computador valvulado, tinha memórias de núcleo magnético e operava com unidades de fita magnética e também com cartões perfurados. E essa máquina ela executava até 12.000 operações de ponto flutuante por segundo, 12 kflops, o que é basicamente nada nos dias de hoje. Mas na época era muita coisa. Além do Fortran, também a linguagem Lisp foi desenvolvida para rodar nesse mainframe. Para que serve o Fortran? Bom, o Fortran hoje ele tem algumas aplicações muito interessantes, todas aplicações de alta complexidade. É usado para fazer cálculos numéricos para previsão do tempo, por exemplo, análise de elementos finitos na área de engenharia, cálculos de geofísica, dinâmica de fluidos, física e química computacionais, ou seja, sempre computação de alta performance e é muito usada em supercomputadores. Não é, portanto, o tipo de linguagem que você geralmente vai programar uma aplicação para o seu desktop, mas para essas aplicações científicas de alta performance, o Fortran ainda é bastante usado. Vamos dar uma olhadinha no TILB Index para ver onde é que está o Fortran hoje, setembro de 2023. Na verdade, hoje é 2 de outubro já, mas é o índice do mês passado. Vamos dar uma olhadinha aqui se a gente encontra o Fortran. Olha só, ele está logo aqui, posição número 11 entre as linguagens, o que para uma linguagem com mais de 50 anos de existência é bastante louvável. Inclusive ele cresceu um pouquinho em relação ao ano passado e subiu 4 posições, indicando que o Fortran está sendo usado ainda ativamente. Está quase alcançando, na verdade, o SQL e a própria linguagem Assembly, que é ainda mais antiga que o próprio Fortran. Bom, e quem é que usa o Fortran hoje ainda? Apenas empresas grandes ou muito grandes costumam utilizar esse tipo de aplicação, de software. Por exemplo, Blue Origin, Lockheed Martin, Boeing, Siemens, Nvidia e NASA. Olha só, são empresas gigantescas. Geralmente empresas militares, ou então do segmento aeroespacial, ou de engenharia, ou eletrônica, que é o caso dessas empresas citadas. No caso aqui da Boeing e da Siemens, eu coloquei na lista porque eu encontrei vagas pedindo conhecimentos em Fortran no LinkedIn aqui para o Brasil. Né? Vagas bem recentes para trabalhar em São Paulo e no Paraná. São Paulo na Boeing, lá em São José dos Campos e na Siemens do Paraná. Então é uma linguagem que ainda encontra aplicação e ainda permite que você consiga trabalhar. Como é de se esperar, com todo esse tempo de existência, houveram muitas versões do Fortran. Então, quais foram as versões do Fortran ao longo do tempo? Fortran 1, primeira versão é de 1957, é a versão que levou 3 anos para ficar pronto. 25.000 linhas de código de máquina, o compilador dessa linguagem tinha. Fortran 2, lançado no ano seguinte,
já incluía subrrotinas escritas pelo usuário e conseguia realizar cálculos com números complexos e precisão dupla, o famoso double. O Fortran 3 nunca chegou a ser lançado para o público. O 4, de 61, eliminou alguns recursos e adicionou outros, como por exemplo o tipo de dados lógico. E depois a gente tem o Fortran 66, de 66, que foi o primeiro padrão oficial da linguagem, estabelecido pela ASA, American Standards Association, hoje ANSI. Depois, Fortran 77, que foi lançado na verdade em 78, que é uma versão revisada do padrão, trazendo mais funcionalidades. Aí, a gente tem um longo período de tempo até a próxima versão do Fortran, que é o Fortran 90. E veja que muda, inclusive, a forma de escrever. Em vez de ser tudo em caixa alta, agora só a primeira letra é maiúscula. O Fortran 90, que é de 92, teve essa mudança de nome e incluiu vários recursos mais modernos, procedimentos recursivos, entrada de código de formato livre, que significa que não precisava ter espaços no início das declarações, que era uma reminiscência do uso de cartões perfurados lá nos anos 50 e 60. Depois o Fortran 95, que teve algumas pequenas modificações em relação ao Fortran 90, extensões de alta performance, por exemplo. E aí a gente entra no Fortran 2003, que é chamado também de Fortran moderno, porque aqui a linguagem começa a incluir suporte à orientação a objetos e ela fica interoperável com a linguagem C. Tem melhorias na manipulação de dados, ponteiros e muitas outras. Aqui é uma linguagem realmente bem mais moderna, bem mais próxima daquilo que a gente está acostumado hoje em dia. Uma outra atualização ocorreu em 2008, na verdade em 2010, que é chamada de Fortran 2008. Uma atualização pequena, correção de bugs e inclusão de submódulos e coarrays, um recurso interessante da linguagem. A versão atual é a 2018. Por enquanto, porque está prevista para esse mês de outubro de 2023, uma nova revisão para ser lançada, que vai ser chamada de Fortran 2023. Então, ficar de olho nas notícias aí. Aqui a gente tem um cartão perfurado, no formato de 80 colunas, conforme o padrão IBM, que era um cartão utilizado no início dos anos 70 ou final dos anos 60, para a entrada de programas Fortran em um mainframe IBM, um cartão de 80 colunas. É interessante notar que aqui em cima está escrito o texto da instrução que vai ser executada pelo cartão perfurado em si. Você vê aqui, né, os picotes no cartão, e esses picotes representam essa instrução aqui em cima, do 1kk igual a 1,n. Isso aqui é um laço de repetição em Fortran. Isso aqui é um loop que vai permitir que um bloco de código seja repetida de 1 até n vezes. E kk é o nome de uma variável que vai ser utilizada para fazer esse incremento de repetição. Então isso aqui é mais ou menos como se fosse um laço for moderno. E aí o bloco de códigos que seguir essa instrução vai ser executado de 1 até n vezes. Só que para colocar isso dentro da máquina, na época, você codificava o cartão perfurado, introduzia num leitor de cartões e esse leitor ele traduzia isso aqui para o código Fortran apropriado. Bastante arcaico, mas era funcional na época. Bom, quais são as vantagens de usar esse tipo de linguagem? As vantagens são algumas. Tem uma performance muito alta para cálculos complexos, ela é interoperável com a linguagem C, tem uma grande variedade de bibliotecas disponíveis e uma base de código científica muito grande também, afinal de contas são 50 anos de desenvolvimento para Fortran, imagine a quantidade de código que não existe. Ele é compatível com as versões anteriores, todas elas praticamente, e mais interessante, é uma linguagem fácil de aprender. Pode não parecer, mas o Fortran é bastante fácil de aprender, se você comparar, por exemplo, com o C ou C++. É uma linguagem bastante interessante por esse sentido. Poderia até, por exemplo, ser usada num curso de lógica de programação tranquilamente. É uma linguagem bem simples de aprender. Provavelmente teremos alguns vídeos, pelo menos aqui no canal, ensinando a trabalhar um pouquinho com o Fortran. Deixe nos comentários aqui embaixo do vídeo se você quer ver alguns vídeos mostrando como é que se programa em Fortran. Agora, ele também tem algumas desvantagens. Quais são as principais desvantagens do Fortran? Algumas desvantagens técnicas, como por exemplo o gerenciamento de strings é um pouco inadequado, pode ter algum tipo de problema de precisão se você for de uma versão para outra. Os laços de repetição podem ser um pouquinho restritos, né? O controle de fluxo então ele fica um pouquinho dificultado. E óbvio, você não usa Fortran para desenvolver para web, para mobile, ou para sistemas embarcados, por exemplo. O foco dele é computação científica, engenharia, computação de alta performance. Então tem essas desvantagens, você não vai usar Fortran nesses casos aí. E como é que a gente cria um programa em Fortran? Não tem muito segredo. É escrever o código-fonte no editor de textos
e converter em código de máquina usando um compilador Fortran. Existem muitos compiladores, tem um link aqui, fortranlang.org/compilers, com uma lista de compiladores. E alguns dos exemplos mais comuns: Intel Fortran, o Silverfrost, o GFortran e o CrapeE. O código-fonte pode ser escrito em qualquer editor de texto que você quiser. Bastante simples, bastante fácil de trabalhar com o Fortran. A estrutura básica de um programa é essa. Os programas sempre começam com a palavra program, seguida do nome do programa, e terminam com a palavra end program, seguida do nome do programa. E aqui no meio vai o código do programa, geralmente dividido em zonas. É comum a gente usar a declaração implicit known logo de cara, que é para forçar a linguagem a não usar tipos implícitos. Significa que os tipos devem ser declarados obrigatoriamente, porque o Fortran permite que você trabalhe com tipos implícitos, tá? Como o Python, por exemplo. Mas é adequado a gente usar essa declaração aqui para evitar erros quaisquer. E depois vem as seções do programa. Primeira seção, especificação, são as variáveis. A seção de execução, onde você coloca a lógica principal. E depois a seção de subprogramas, que são as funções e procedimentos que o usuário cria dentro do seu script, do seu código. E aqui um exemplo de código em Fortran. Esse aqui é um código que calcula o fatorial de um número qualquer. Olha que interessante, começa com program, termina com end program. E aqui está o corpo do nosso programinha. Implicit known ligado, então eu sou obrigado a declarar os tipos das variáveis. No caso, eu uso 3 variáveis, ni e fat, do tipo inteiro, veja, integer. Fat é inicializada com 1. Aqui eu uso a função write para escrever mensagens na tela e a função read para ler o que o usuário digita e guardar numa variável, que é a variável n. E depois um laço do, and do, para fazer o cálculo em si do fatorial. Fat igual a fat vezes i. E no final, com o write, a gente escreve na tela o resultado. Vamos ver isso aqui em ação? Dá para a gente testar esse código com facilidade, mesmo sem ter o Fortran instalado na máquina. Você pode simplesmente abrir um compilador online como o Online GDB. Escolhe a linguagem aqui em cima, Fortran, tem um monte delas. Bota o código, eu já deixei o código aqui. E aí é só você clicar em Run para rodar o código. Olha só. Run, rodando, compilou, você viu que estava compilando, e aí a gente tem o programinha que calcula o fatorial de um número. Digite o número para calcular seu fatorial. Aí a gente pode escrever um número qualquer, por exemplo, 7, e ele calcula o fatorial para a gente, 5.040. E o Fortran é rápido. Eu vou mandar ele rodar agora para calcular o fatorial de 30, que é um fatorial grande. Olha só, 30, Enter, pum, calculou instantaneamente. É uma linguagem muito rápida para cálculos mesmo. Se você acompanha aqui o canal, tenta fazer esse mesmo programinha usando lógica de programação ou outra linguagem e calcular um fatorial de número grande para você ver como existe uma demora perceptível para devolver o resultado para a gente. Então tá aí, Fortran testado com sucesso. Beleza, gente? Então é isso aí. Nesse vídeo eu apresentei uma linguagem de programação bastante antiga, bastante interessante, ainda usada nos dias de hoje, que é o Fortran. Eu vou gravar um vídeo ainda, que vai ser o nosso próximo vídeo, mostrando a instalação de um compilador Fortran. Devo fazer isso para Linux e depois para Windows também. E aí, se vocês tiverem interesse, eu gravo uma série com alguns vídeos mostrando como é que se programa nessa linguagem, caso vocês queiram acompanhar. Deixa nos comentários aqui embaixo. Beleza, gente? E também deixe nos comentários se você já usou Fortran ou se você conhece alguém que utiliza essa linguagem no seu trabalho, no dia a dia. Valeu, gente. Até a próxima. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!